Fala galerinha, beleza? Na videoaula de hoje eu vou explicar para vocês, vou dar algumas dicas, né, de como copiar com o Google SketchUp. Tem um vídeo original dessa aula, que é em inglês, feito pelo próprio Google, ensinando como é que faz isso, só que está em inglês. Então, para quem não sabe, eu estou gravando a versão português, não sei se alguém já fez isso, eu não pesquisei, mas eu estou gravando a minha versão aqui na minha maneira pro meu canal. O vídeo original eu vou deixar na descrição do vídeo também, para quem quiser ver lá como é que é, certo? Bom, primeiramente, eles ensinam lá no vídeo deles como multiplicar, fazer várias cópias dessa. E eu vou explicar aqui agora. Eu vou selecionar o objeto que eu quero copiar e vou apertar a letra M, que é a ferramenta de mover, que é essa daqui, ó, certo? Essa que está na barra lateral ou aqui em cima, mover. Feito isso, eu vou clicar no meu objeto. No começo aqui não vai fazer nenhuma cópia, então eu vou apertar a tecla Ctrl, ou Ctrl esquerdo, pode ser. Ele já vai criar uma outra cópia aqui, tá vendo? E eu vou selecionar a distância que eu quero as cópias de uma da outra. No caso, se eu for fazer 6 cópias, a distância entre cada uma. Então aqui eu vou selecionar de 1 metro, vou digitar 1, aparece aqui no canto direito do monitor, em comprimento, e dou Enter. A distância entre um e outro é de 1 metro. Agora eu quero multiplicar isso várias vezes, de 1 em 1 metro, vamos supor em 8 cópias. Então eu vou digitar vezes, o símbolo de vezes no teclado numérico, e o 8. Observa aqui no canto, ó, direito, no comprimento, os sinais, certo? Vezes 8, e vou dar um Enter. Aí ele vai multiplicar certinho a minha, né, mais 7, ou seja, 8. Beleza? Isso é um dos tutoriais que eles explicam lá. O outro, no outro tutorial deles, eles ensinam como preencher um espaço entre dois objetos, certo? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar o meu objeto que eu quero copiar. E vou fazer uma cópia, sei lá, 6 metros entre um e outro. E eu quero preencher esse espaço com várias cópias dessa, com o mesmo espaçamento entre um e outro. Então eu vou usar o símbolo de dividir, né? No outro lá eu uso de multiplicar, nesse eu vou dividir, que é para preencher o espaço entre um e outro. Vou dividir esse espaço aqui. Vou dividir em 5. E vou dar Enter. Ele vai dividir, certo? Isso é o que eles explicam na aula deles. Tem outra, que é fazendo curvas. Vamos supor aqui, da mesma forma, usando a ferramenta de rotar. Vou selecionar o objeto que eu quero copiar, selecionar a ferramenta de rotar, apertar Ctrl para fazer o símbolo de adição. Vou dar um clique aqui, onde eu quero, e um clique no meu objeto. Vou selecionar a distância entre um e outro aqui. Pode ser, no caso aqui é um ângulo, vamos pôr um ângulo de 15 graus. E vou multiplicar em 15, vamos supor, vezes 15, certo? E dou Enter. Aí ele vai fazer a multiplicação. No caso aqui fez muito, então eu vou tirar alguns para poder explicar o outro. Beleza. A mesma coisa funciona com o lance do dividir. Vou selecionar aqui o objeto que eu quero, a ferramenta de rotar, e é a mesma situação que da outra. Tem uma certa distância aqui, eu quero preencher esse espaço fazendo essa curva, né, do ângulo aqui. Então eu vou fazer o símbolo de dividir em vez de multiplicar, e vou escolher a quantidade, no caso 4, para não ficar muito, e dou um Enter. Ele vai preencher o espaço, certo? Aí aplicando, tem uma outra, um outro tutorial também que tem na aula deles, é fazer várias cópias. E a que eu achei mais legal foi esse, o que eu achei mais legal. Você pega esse objeto, eu quero copiar ele em todos os degraus aqui. Então eu vou selecionar o objeto, selecionar a ferramenta de mover, apertando a tecla M e Ctrl para fazer o símbolo de adição. Vou clicar no meu objeto que eu quero e vou colocar ele aqui, no degrau de baixo. Feito isso, é só fazer, aplicar a mesma coisa dos outros. O símbolo de multiplicar e a quantidade que eu quero, 8. No caso, vou dar Enter. E aqui ele vai fazer a multiplicação, ó que legal. Certo? Eu posso fazer essa mesma coisa fazendo a curva. Vamos supor aqui, eu tenho esse objeto. Vou pegar a ferramenta de rotar, né? Aqui deixa eu selecionar um ponto que sumiu aqui. O centro. Vou selecionar a ferramenta de rotar.
Ctrl para fazer o símbolo da cópia, né? Vou dar um clique aqui no meu eixo, que foi que eu usei como referência. E quero que ele preencha esse espaço aqui. Daqui a aqui. Vou dividir ele entre 15 pessoas, certo? Feito isso, eu vou agora copiar todos esses carinhas aqui para baixo. Lógico que aqui vão ficar uns, né, fora dos lances da escada. Aí que eu faço? Seleciono todos eles. Opa. Vou fazer a mesma coisa. Selecionar a ferramenta de mover, Ctrl. E arrastá-los para o degrau de baixo. Seleciono o símbolo de multiplicar. Vezes 8, que é o número de degraus. E Enter. Aqui ele faz a cópia certinho, ó. Aqui desse lado provavelmente eles vão ficar para fora, né? Não deu muito certo, mas enfim. Só para vocês entenderem como funciona. É genial essa ferramenta, é muito legal. E vai poupar um belo tempo seu, se você for fazer aqueles templos com pilares e etc. Degraus de escada também. Outra dica que eu mesmo posso dar para vocês é fazendo um lance de escada. Muito simples. Essa dica é minha mesmo, não tem lá no tutorial, mas eu vou passar. Aqui, vou fazer um lancezinho aqui. Vou pegar o eixo azul. Pronto. Opa. Tá, pode ser aqui. Vou selecionar esses dois lances de escada. Vou clicar aqui, ó, no cantinho. Vou selecionar a ferramenta de mover, apertar Ctrl, os mesmos passos de antes. Vou selecionar o meu objeto antes, selecionar a ferramenta de mover, apertar Ctrl, vir aqui, clicar, fazer a cópia. E vou multiplicar isso quantas vezes eu quero. 5. Aí ele já faz, ó. A única coisa que resta você é fazer um... Eu mesmo podia ter feito aqui antes, né? Mas tudo bem. Aqui. Pronto, e aqui você faz o seu degrau, certo? Isso aqui também poupa um tempão. Bom, é isso. A videoaula é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz meio nas pressas, não sei se vocês vão entender. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa é só postar um comentário aí que eu respondo. Falou? Até a próxima e abraço. Fui!